Bom, vou mostrar nesse vídeo um sistema que eu desenvolvi que é relacionado à troca de parentagem dinâmica mais avançada para o meu rig aqui no Blender. Eu estou com esse projeto aqui de teste, né, que eu estou montando para estudar o processo de rigging e também criação de script em Python aqui no Blender. E o sistema é o seguinte, eu tenho aqui um painel do rig da minha personagem, né, da personagem Lila, com todas as propriedades, todas as funções e a UI do rig aqui. E eu tenho aqui nessa camada da mãozinha o Bonnie dos itens, porque essa personagem ela eventualmente pode estar segurando alguma coisa, pode interagir com algum item. E eu criei aqui este Bonnie, que seria este Bonnie que o item estaria aparentado, né? Então aqui a luneta está aparentada com esse item. Então se eu vier aqui nas propriedades principais do meu rig, então nessa aba aqui das propriedades principais, e vier aqui na categoria Attachments, eu tenho aqui as propriedades, algumas funções de parentagem da mochila e das parentagens do Bonnie do item. Então, começando aqui pelo Bonnie do item, a gente tem 5 opções de parentagens para este Bonnie. A gente tem aqui atualmente parentado ele com o Bonnie raiz da personagem. Então, quando a gente mexe aqui neste Bonnie raiz, a luneta vai acompanhar o movimento. E a gente tem as outras opções, né? Então, se eu clicar aqui para ir circulando entre essas opções de parentagens, a gente consegue alternar para a parentagem com a mão esquerda da personagem. Então, se eu mexer aqui no Bonnie da mão, a luneta vai acompanhar o movimento da mão da personagem. Eu posso parentar aqui direto na mão direita dela também, que se eu mexer, a luneta vai acompanhar do mesmo jeito. A terceira opção é na mochila, no porta-item da esquerda, então ele acompanha o movimento da mochila e já também dá o snap certinho aqui para orientação de onde deveria estar. E aqui a penúltima opção é para o outro lado da mochila, que ainda assim é parentado, né, com o Bonnie da mochila em si, mas ele vai para o outro lado. E a última opção seria o número 5, que aí seria referente à parentagem nenhuma. Caso o animador queira desassociar essa parentagem da personagem, por exemplo, se ela quiser deixar o item em cima da mesa durante a animação, o animador ele pode ter esse controle. Então aqui ele está desassociado por completo do rig da personagem, mas ainda assim a gente consegue mexer nela. Bom, então junto dessa lista de parentagens que eu tenho aqui no meu painel, a gente pode também trocar essa parentagem através deste botão aqui. Então quando eu clico aqui ele aparece uma lista de opções de parentagens para mim e eu posso selecionar aqui qual deles eu quero que a luneta fique parentada. E qual que é a diferença entre parentar através desse slider daqui e através do botão? A diferença é que através desse botão aqui, a parentagem ele vai trocar e vai manter a posição global do item no mundo, né? Então, o que isso significa? Quando a gente troca a parentagem deste Bonnie entre a mão esquerda e a mão direita, ele vai efetivamente copiar a transformação do Bonnie referência, né? Que tem aqui por trás dos panos, que faz todo esse sistema funcionar. Mas pode haver momentos em que a gente vai querer trocar essa parentagem, porém manter a transformação global dele no mundo, né? Então, supondo que o animador quer fazer uma animação em que ela está jogando esse item aqui para cima, eu gostaria de eventualmente, né, jogar esse item aqui para cima e desligar a parentagem. Só que acontece que ele perde, né, a transformação original que estava quando estava parentado com a mão esquerda. E a troca de parentagem através dessa lista aqui serve para isso, né? Então eu posso vir aqui na lista, abrir aqui essas opções e selecionar a root. Pronto, agora ele configurou aqui para ser parentado com o Bonnie root, porém ele manteve a posição global do item aqui no espaço. Então se eu mexer aqui o root Bonnie, a luneta vai acompanhar o movimento, mas se eu mexer a mão, ele não vai mexer mais a luneta. Bom, seguindo então esse mesmo princípio de troca de parentagens, porém mantendo a posição global de um objeto no mundo, eu implementei esse mesmo sistema para a mochila. Então eu isolei aqui as camadas apenas da mochila e dos controladores primários, né, do braço da mochila. E eu tenho aqui então o torso da personagem, né? Atualmente a mochila aqui está aparentado com o peito dela, né, com o Bonnie da barriga no caso. Então aqui está no chest, na hora que eu mexo aqui o chest, a mochila ela acompanha certinho. E eu consigo fazer essa troca aqui da mesma forma que eu fiz com a luneta. Só que com a diferença de que essa troca ele não faz a mochila saltar de posição. Então, se eu trocar aqui de chest para left hand, a mochila não salta de posição. Porém, se eu mexer aqui a mão esquerda, a mochila ele vai acompanhar o movimento, né?
Essa troca, ela manteve a posição da mochila consistente no mesmo local de antes, porque esse rig aqui ele está numa pose relaxada, né, na pose original do rig. Então, quando a gente reseta a pose desse rig aqui, é essa pose aqui padrão dele. Por isso que ele funcionou do jeito que deveria, ele manteve aqui a posição dele no mesmo lugar. Porém, se esse personagem estiver posicionado de alguma outra forma, então, por exemplo, se eu mantiver aqui parentado com a barriga da personagem e girar o braço para baixo e fazer essa troca aqui do chest para o left hand, a mochila ele já vai perder a posição original dele, porque ele está levando em consideração a parentagem local com o bone do braço. Então, se eu girar aqui o bone do braço, a mochila vai acompanhar, por isso que ele fez esse salto. Então, essa lista aqui também ele tem essa mesma função. Então, se eu voltar aqui para o chest, clicar aqui na lista e botar left hand, ele vai fazer essa troca de parentagem para mim, porém vai manter a posição global da mochila. Bom, da mesma forma acontece também com os braços da mochila, porque os braços da mochila, como eles estão em contato direto com a personagem, eles precisam acompanhar certos movimentos dela. Então, quando a gente tem aqui no ombro da personagem, mexe um ombro para cima, o braço da mochila ele acompanha certinho o movimento dela. Então, eu consigo aqui selecionar esse osso aqui do controlador da mochila e mexer a mochila para trás, que né, a mochila vai estar grudada na personagem. Então, eu posso vir aqui em Attach Backpack to Character e eu consigo desativar essa parte superior aqui do contato da mochila. Então, eu posso desativar aqui a parte superior tanto do lado esquerdo quanto do lado direito e a parte inferior também, né, que seria a parte que estaria acompanhando o movimento do torso. Então, eu consigo desativar aqui e dessa forma eu consigo desassociar a mochila por completo da personagem. E né, novamente, caso eu queira manter a posição desses elementos aqui, porém desativar essa parentagem, eu posso utilizar esses botões aqui, que basicamente tem a mesma função dessas duas listas que eu mostrei anteriormente, né? Ele vai desligar a parentagem e manter a posição global. Então, shoulder left e right eu vou desativar, assim também como eu posso desativar o arm left e o arm right. Agora, se eu mexer aqui a mochila, ele vai manter a posição global de como estava antes, né, enquanto estava parentado com a personagem, porém agora né, ele não está mais parentado. Então, eu posso mexer aqui no ombro que ele não vai mais seguir o movimento da personagem. Bom, então é isso. Então essas são algumas das funções que eu implementei a respeito de troca de parentagens avançadas dessa personagem, e esse mesmo sistema eu pude implementar ele em várias outras etapas do rig. Então, por exemplo, aqui no left arm, na troca de K para FK, na troca de parentagem do controlador de IK também. Então é um sistema que ele é muito versátil e pode ser implementado aí em várias funções do rig da personagem. E é isso.